graça e paz nos acompanham todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre as leituras há pouco lidas, sobre o seguinte tema: qual é a imagem que você faz? Qual é a imagem que você tem de Deus? Eu gostaria que todos, durante essa mensagem, refletissem e tivessem uma resposta para essa questão. Pode sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, há um tempo atrás foi feita uma enquete mundial para que as pessoas do nosso planeta escolhessem as 7 maravilhas do mundo moderno feitas pelo ser humano. Muitas pessoas participaram dessa enquete, dessa votação, e houve uma dessas maravilhas que foi eleita aqui do nosso país, aqui do nosso estado. Qual é? A estátua do Cristo Redentor lá no alto do Corcovado. É uma obra magnífica. Quem já subiu para olhar o Cristo lá no bondinho, no trenzinho, ali tem várias fotos, vários quadros que mostram todas as etapas da construção dessa grande estátua do Cristo Redentor. Ela começou a ser construída em 1922 e terminou em 1931, foram 9 anos. E quem levou à frente foram 4 pessoas. Foi pedido pela Igreja Católica, mas foi um desenhista, um arquiteto, um designer e um engenheiro. Claro, com várias e várias pessoas. 9 anos. Essa estátua ela foi construída quase toda ela aqui no Brasil, com exceção da cabeça e das mãos, que foram feitas na França, tudo em pedra-sabão, milhares e milhares de pedaços pequenos que foram juntados e colados. Que obra magnífica! O Cristo sobre a montanha abençoando o povo. E a gente fica com vontade de conhecer esses 4 artistas que fizeram essa obra magnífica. Mas eles já não estão mais entre nós, já morreram há muito tempo. E a gente contempla aquela estátua, que maravilha. E a gente gostaria de perguntar para eles como é que eles fizeram isso, como é que eles pensaram, como é que eles volaram. Tantas tempestades, tantas intempéries da natureza, e a estátua está lá, firme. Bonito. O seu simbolismo abençoando o povo carioca. Mas se é tão bonito assim a gente admirar uma estátua, uma réplica, quanto mais o original. E aí eu volto à pergunta inicial: como é que você imagina Deus? Parecido com aquela estátua ou não? Adão e Eva conheciam bem a face de Deus. A gente olha lá no paraíso, eles andavam todos os dias com Deus conversando, até que um dia eles pecaram, se desviaram de Deus e não quiseram mais seguir a palavra de Deus. E então diz o texto bíblico que na virada do dia, quando Deus começa a andar, ele precisa procurar Adão e Eva. Eles estão com medo. Eles dizem: nós estamos com medo, estamos com vergonha. E Deus só faz uma perguntinha, uma pergunta simples: vocês comeram da árvore, do fruto da árvore que eu pedi que não comesse? A resposta era simples: comi ou não comi. E qual é a resposta? Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e aí eu comi. Em suma, se não tivesses me dado a mulher, a culpa é tua. Eu não teria comido. Não é. A culpa não é da mulher e a culpa não é de Deus. A culpa é tua. Tu deverias ter dito: Deus disse que eu não deveria comer e eu não vou comer. E aí a mulher: não, é que a serpente me enganou e por isso eu comi. Não é. A culpa não é da serpente, a culpa é tua. Era para você dizer: Deus disse para eu não comer e eu não vou comer.
Mas é muito fácil a gente terceirizar a culpa, jogar a culpa nos outros, para que essa culpa caia em Deus. E foi isso que eles fizeram. E por isso tiveram medo, porque continuavam presos ao pecado. E quando a gente, o ser humano, está preso ao pecado, ele tem medo de Deus, porque a santidade de Deus assusta e ela exige uma prestação de contas. E assim continua sendo até hoje. Eu fiz, mas os outros fazem também. Eu fiz, mas todo mundo faz. Vocês já viram, com certeza já viram na televisão, quando está a mãe lá chorando, seu filhinho foi assassinado por causa do tráfico, e aí pergunta, é que ele andou em má companhia. Sempre é o outro. Não, ele escolheu andar em má companhia, ele escolheu roubar, assaltar, matar e tudo isso está aí. Mas é assim. A gente gosta de terceirizar a culpa. E enquanto a gente está agarrado ao pecado, a gente tem medo da prestação de contas a Deus, porque a gente vê um Deus irado, assim como Lutero via. Na época dele se ensinava que Deus é aquele Deus que tem na língua uma espada de 2 gumes, dos seus olhos saem raios querendo fulminar, e ele tinha medo, pavor, e ele fazia de tudo para tentar aplacar, amainar essa ira de Deus, fazendo boas obras, saindo pé descalço no meio da neve, mendigando, porque achava que com seu esforço, com seu sacrifício, Deus teria piedade, peninha dele, compravam carta de indulgência e viu em Deus esse Deus irado, e isso apavorava, até que na Escritura Sagrada ele encontrou um Deus misericordioso, aquele Deus que diz, Deus amou o mundo, aquele Deus que diz que nós somos justificados não é por obras, não é tentando acalmar, aplacar a ira de Deus, mas nós somos justificados pelo que o original, o Cristo Redentor, fez por nós. E quando Lutero aprendeu a ver a face de Deus em Cristo, aquele Cristo que levou bofetada, cuspida, chicotadas, meteram uma coroa de espinhos, crucificaram, e lá do alto da cruz, olhando para mim, para cada um de vocês, disse, foi por ti. Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Quando a gente consegue ver a face de Deus nesse Cristo, a gente não tem mais medo, porque a gente passa a ser alguém que passa pela conversão, é perdoado, se sente amado, e aí a gente tem todas as condições de chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai amado. E é isso que Moisés nos ensinou no Salmo que acabamos de ler, no Salmo 90, quando Moisés diz assim, tu és de eternidade em eternidade, Deus, um dia para ti é como se fosse 1000 anos nossos, e nós somos como uma folhinha. Ali diz Moisés que hoje está bonita, de tarde murcha e seca, e aí a gente vai tornar a ser pó. E aí? E aí Moisés diz assim, os nossos dias sobem a 70 anos, com 80 a gente canseira, enfado, tudo pesa. E aí Moisés diz, Senhor, por favor, ensina-me a contar os meus dias, a valorizar cada dia como sendo um presente da tua mão, um presente maravilhoso, porque se eu aprender a valorizar meus dias, cada dia, eu vou ter encontrado a sabedoria que é reconhecer em ti um Deus bondoso e misericordioso. E eu não vou tentar me esconder, não vou precisar fazer isso, e nem te ignorar. E aí nós lemos o texto de Sofonias. O que aconteceu? O povo simplesmente ignorava Deus. Está tudo muito bem, não tem problema nenhum. E Sofonias diz, ai de vocês que estão comendo, bebendo, fazendo suas festas, e quando eu estou falando aqui em prestar contas a Deus, vocês dizem, deixa Deus está no cantinho dele, está longe, está distante, não tem problema, vocês vão ser presos, vocês vão ser destruídos. E o povo não se arrependeu, e o que aconteceu? Deus parou de proteger e abençoar aquele povo, e logo depois Nabucodonosor veio e acabou com todo o exército e levou as outras pessoas escravas, porque simplesmente ignoraram Deus, não precisavam de Deus. É por isso que a gente precisa olhar com carinho ao texto de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, não se comportem, não vivam como aqueles que vivem nas trevas, que apenas querem comer, beber, se divertir,
se embriagam e não estão nem aí para Deus. Vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem o Deus que tirou vocês das trevas para a luz, e vocês agora têm uma couraça que protege vocês dessas tentações, que é a fé e a graça. E vocês têm um capacete que protege vocês, que é a salvação. Vocês têm certeza da salvação, então não se deixem confundir. E enquanto vocês esperam o dia do Senhor, que vem como um ladrão, daqui a pouco ele pode acontecer a qualquer momento, consolem, animem, ajudem uns aos outros. E aí nós caímos no texto do Evangelho. Todos os textos falam de preparação, de cuidado, de prestação de contas, porque a gente está chegando no final do ano. E é a hora da gente virar aquela folhinha do calendário e pensar, poxa, como é que vai ser o ano que vem? Planos, projetos. Só que quando a gente vira aquela folhinha, a gente lembra da virada da folhinha da nossa vida. E de tudo que esses textos disseram. Daqui a pouco chega o nosso momento. E aí? Como é que a gente, nessa vida, viu Deus? E como é que a gente vai ver Deus? As praias não assustam mais, né? A gente vê o Deus amoroso, bondoso, não tem problema, que assim seja. E o texto do Evangelho, Jesus disse: o Senhor, que vai fazer uma longa viagem interna, chama seus 3 servos. E segundo a capacidade de cada um, ele conhecia muito bem eles. Ao primeiro ele dá 5 talentos, ao segundo ele dá 2 talentos e ao último ele dá 1. O que era um talento? 34 quilos de ouro. Um dia de trabalho valia 1 denário. Um talento valia 6.000 denários. 6.000 dias de trabalho. Se a gente multiplicar isso hoje em dia, vai dar mais ou menos 260 mil reais um talento. Muito dinheiro, muita moeda de ouro. Ele deu para cada um administrar. E aí o texto diz que passou-se muito tempo até ele voltar. Mas o que ganhou 5 ficou feliz da vida, contente, diz o texto que ele sai logo e vai administrando e vai multiplicando e consegue mais 5. E o que ganhou 2 fez a mesma coisa, ele agradeceu a confiança que o Senhor depositou nele, se sentiu privilegiado com essa confiança e vai, multiplica e também ganha mais 2. E aqui está em questão exatamente isso. O olhar que cada um tinha do seu Senhor. Porque o outro que ganhou 1, sabe o que ele fez? Foi lá, fez um buraco, enterrou as moedas e disse: não, isso aqui é dele, quando ele voltar para aqui, não estou nem aí para isso. Eu só não quero perder, porque ele é um cara duro, um cara severo. Olha a imagem diferente. O que é dele está aí, eu vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito. E o texto bíblico diz que muito tempo depois volta o Senhor e chama para a prestação de contas daquilo que era do seu Senhor, os talentos. E então chama o que tinha 5, diz: Senhor, aqui estão os teus 5, mais 5 que eu ganhei, eu administrei bem. E ele: que legal, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, te alegra, festeja comigo. Estamos juntos, na gíria carioca, estamos juntos. E aí vem que tem 2, e diz: eu ganhei 2, aqui tem mais 2, Senhor, eu multipliquei. Ele diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo. Vamos festejar, vamos nos alegrar. E aí vem o que enterrou. E já de longe começa como Adão: a mulher que tu me deu, ou como é a cobra, eu estou com medo. E ele diz: Senhor, eu estou receoso, fiquei com medo, porque tu és um homem que colhe onde não plantou, e aí eu enterrei. E o patrão pergunta: essa imagem que tem de mim, como alguém que colhe onde não plantou? Servo mau, ingrato, negligente, preguiçoso. Por isso que ele tinha medo. Porque o problema estava nele, não estava no patrão. O olhar dele do patrão é que era equivocado. Não queria prestar contas, não queria usar aquilo que o patrão lhe deu. E então perde tudo. Aquele talento é dado para quem tem pés e ele é jogado fora. E então vem a aplicação. Os talentos não são moedas de ouro, mas é tudo aquilo que Deus nos dá, porque um dia nós vamos prestar conta de tudo, da vida. Podríamos dizer que os talentos são habilidades, são dons, mas é muito mais do que isso. É a esposa, é o marido, é o amigo,
é o trabalho, é a escola, é tudo aquilo que tu és. O talento é o dom da vida. O que tu fazes com a tua vida? Tu ignoras Deus como aquele povo de Sofonias, ou como o homem que enterrou e diz, não, o que é dele está aqui, se vier tudo bem, não tem nada. Ou tu é alguém que vive a vida com alegria, com prazer, com satisfação, falando do amor de Deus, e te sente grato por ter o privilégio de ter, como aquele que de 5 talentos e de 2, pela confiança que Deus depositou em você, dando vida, dando dons, dando talentos, dando habilidades, dando sabedoria, dando conhecimento, e você usa isso para multiplicar, para apontar para Jesus, para apontar para um Deus que é amor, que morreu pelos teus pecados e morreu pelo pecado dos outros. E se você faz isso, você também pode ter certeza que vai ouvir: servo bom e fiel, foste fiel um pouco sobre o mundo, te colocarei, entra no novo céu, na nova terra, onde não haverá mais choro, nem lágrima, nem lamento, porque nós não vamos estar contemplando a réplica, a estátua. A gente vai estar contemplando e vai estar junto com o Cristo Redentor que sofreu e morreu pelos nossos pecados e que vai nos acolher, nos abraçar e estar conosco para todo sempre. Que eu e você possamos ter essa visão de Deus, aquele Deus que sofreu e morreu na cruz, aquele Deus que nunca nos abandonou. A gente pode estar com ansiedade, com depressão, com medo, com angústia, passando por enchente, passando por guerra, passando por epidemia, passando por seca. Ele vai sempre dizer: eu estou contigo, vamos junto, vamos lá, acredite. E aí a gente vai dizer como Jó disse, depois que perdeu tudo: eu sei que por fim o meu Redentor que vive vai me levantar junto com ele, e eu vou vê-lo face a face. Volto a dizer, não a réplica, mas o original. Não tenhamos uma visão equivocada de Deus. Ele nos ama, Ele confiou em nós, e Ele espera que a gente faça um excelente uso da vida, de todas as habilidades, de todos os dons, de tudo aquilo que nós temos, liberdade, tempo, amigos, sempre apontando para Ele, que é o doador de amor, para que aquelas pessoas que ainda têm uma visão equivocada agora possam conhecer esse Jesus que nos ama e que vai dizer: entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o dia que nós vamos contemplá-lo face a face. Amém.